Boa noite a todos os irmãos, todos são bem-vindos. Então, para iniciar a nossa doutrinária da noite de hoje, eu vou ler um trechinho de Sabedoria Todo Dia para a nossa harmonização. O ensinamento de hoje nos diz o seguinte: mantenha-se acima dos problemas. Seja como um passageiro que voa em tranquilo avião, além das nuvens, quando embaixo existe tempestades. Mesmo que lhe venham conflitos, problemas, desestímulos, que são nuvens carregadas, ponha-as abaixo de você e prossiga serenamente. Você não precisa situar-se dentro delas, sofrer solavancos, como acontece com um avião em baixas altitudes. Pense elevado. Quem mantém o pensamento alto escapa das turbulências dos problemas. Olha a dica para nós, né? Quem de nós não tem problema? Faz parte da vida. São os nossos desafios, são os nossos aprendizados, né? Aí o conselho da mensagem vem nos dizer para a gente se situar acima dos problemas e não dentro do problema. Assim nós vamos conseguir resolvê-los com serenidade, né? Então dá uma comparação bem bonita aqui do avião, né? O avião, ele viaja em altas altitudes, né? Abaixo dele tem as nuvens, né? Então as nuvens seriam os nossos problemas, mas o avião está acima. Assim nós devemos ser, né? Estar acima dos problemas, né? Mesmo então, se vem conflitos, problemas, desestímulos, que são as nuvens carregadas, a gente é pôr elas abaixo de nós e prosseguir serenamente, né? E o segredo está no pensamento. Pense elevado. Mantenha o pensamento alto. O pensamento é que nos conecta com aquilo que estamos pensando. Se nós pensar negativo, vai ser baixa a nossa vibração, vou conectar com o negativo. Então, o otimista vê de cima e encara o problema que está para nós resolver. Se veio para nós, temos condição de resolver. Deus não manda para nós aquilo que nós não temos condições de resolver. Então, não deixar os problemas nos derrubar. Pensamento elevado, né? E os problemas têm que estar abaixo do nosso pensamento, não acima. E assim vamos em frente, né? Então agora eu convido a todos para nós nos dirigir a Deus, ao nosso mestre, irmão Maior Jesus. E assim, Senhor, queremos vos agradecer por podermos estar aqui na busca do esclarecimento dos teus santos ensinamentos, para nos tornarmos cada vez mais verdadeiramente cristãos, seguir os teus exemplos. Mas para tal temos que conhecê-los, a tua vida, os teus exemplos, para que aos poucos vamos seguindo o teu caminho de amor que tu deixastes aqui na terra. Nos dê o bom ânimo, Senhor Jesus. Não deixa nós deixar as tempestades dos problemas nos derrubar. Fortaleça-nos na fé. E pela tua misericórdia, Jesus, abençoe todos nós aqui presentes, para que possamos bem compreender a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Que os bons espíritos possam assistir o nosso irmão Glênio na tarefa sublime da explanação do Evangelho. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda a permanecer em Ti. Que assim seja.
Boa noite a todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para seguir os estudos do nosso Evangelho sobre um assunto, importantíssimo para as nossas vidas, que é amar os nossos inimigos, entendendo, tentando entender e principalmente tentando pôr em prática o que vem para nós através do Evangelho. Jesus, que esteja conosco, Ele está sempre conosco, que nos ajude a escutar, aprender e principalmente pôr em prática o que nós vamos escutar no Evangelho da noite de hoje. Então, dando seguimento ao capítulo 13, onde nós já estudamos retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém lhe bater numa face, apresenta-te a outra. Nós temos agora, então, no item 9, nas instruções dos Espíritos, a vingança, que nos diz assim: a vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens, em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza. São suas companheiras assíduas. Com efeito, aquela que se entrega a essa paixão cega, fatal, quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para se inflamarem as suas paixões e a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Tome então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, preparando-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante a calúnia e as suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguidor aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-a de encontrar semblantes frios onde outrora haviam rostos amigos bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ó covarde, que se vinga dessa forma, é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. Quem nos trouxe essa fala, esses ensinamentos é Jules Olivier, em Paris, 1862. Mas não me deterei em semelhante ideia, de que um membro da grande família espírita
possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas, pelo contrário, a do perdão. Para nós, né? Totalmente para nós. Esse sentimento terrível, como diz aqui, selvagem, primitivo, né? Animalesco, atrasado, que a partir da chegada do nosso mestre maior, né? Jesus, veio nos explicar, né, esses sentimentos de vingança, de ódio, de rancor, de mágoa, né, que primeiro eles maltratam o nosso espírito, maltratam o nosso corpo físico, maltratam a nossa mente, um sentimento envenenado, né, depois envenenam o próximo. Então a gente sabe, né, e como o nosso irmão Divaldo trazia para nós, né, enquanto nós estamos sendo ainda as vítimas, né, estamos sofrendo com o mal, o problema não é nosso. A partir do momento que nós revidamos, né, ou temos uma atitude maldosa, como a questão da vingança, né, aí o problema passa a ser nosso, realmente. Então, são orientações, né, que vêm até nós, e essa é um dos efeitos que vem ao longo da humanidade, e a gente fala em vingança, a gente lembra muito das passagens bíblicas, dos filmes bíblicos, né? A questão da vingança, da revanche, mas não precisa ser tão grande assim como as histórias que a gente viu, né? As pequenas vinganças no nosso dia a dia, que nós fizemos ainda hoje, ela é da mesma forma, a maldade é igual às grandes vinganças, né? Quando alguém, por exemplo, passa por mim e não me cumprimenta, eu acho que eu tenho que me vingar e numa próxima vez que eu passar por ele, eu virar o rosto e não cumprimentar. Não deixa de ser uma revanche, uma vingança, da mesma forma, né? Não é? Então, se a minha educação me diz que eu tenho que cumprimentar, aí é o exemplo, né? Se ele não me cumprimentar, o problema é de quem? É dele, né? Se a maldade, por exemplo, que nós falamos antes, chega até mim, o problema não é meu, o problema é dele. Então, por questão de educação, a gente cumprimenta. Quem sabe um dia ele se dobra, ele se, né? E retribui o meu cumprimento que eu dei para ele, sendo simpático, né? E sendo educado. Isso é um exemplozinho que eu dei de vinganças pequenas, que dentre essas a gente ainda faz vinganças maiores, né? Dentro da família, como falou aqui, né? Dentro da nossa sociedade, né? Por vários motivos, por egoísmo, por orgulho, a gente acaba, né, tentando fazer pequenas vinganças, e o problema maior é esse: se a gente começa pequeno, a tendência no mal é ir aumentando. Por isso que, graças a Deus, a gente tem o Evangelho de Jesus, os ensinamentos do nosso Mestre, a doutrina espírita vem clarear para nós, né, esse sentimento, como fala aqui, ainda arcaico, primitivo, né, que foi nosso, na verdade, no passado, né, e que ainda nós temos resquícios, infelizmente, dentro de nós, ainda nós carregamos resquícios do nosso passado ainda, né. O nosso irmão Haroldo Dutra Dias fala muito, né, do homem primitivo, que muitas vezes nós reagimos porque aflora ainda em nós o homem primitivo lá do tempo passado, que para sobreviver ele precisava retribuir o mal com o mal, matar, se proteger, né? Mas hoje não, né? Hoje não. Nós evoluímos como tudo evoluiu, graças aos espíritos de luz e a Jesus, né, que trouxe os seus ensinamentos para a humanidade evoluir no bem, e hoje nós já não podemos ser mais aquele homem primitivo atrasado, né, que se comprazia no mal, que se sentia feliz na maldade, né? Hoje não, tem que ser pelo contrário. Nós temos que ter o discernimento de quando nós fizemos o mal, e nós temos, né, esse discernimento é nós pararmos e pensarmos um pouco, e principalmente tentar não reagir, né, agir no bem. Esperar, se acalmar, né? Porque vem para nós as orientações, né? Todas as decisões que você toma de cabeça quente ou desequilibrado não vão ser boas. O final não é feliz, né? Em qualquer situação. Então, aqui no texto fala, eu marquei aqui no começo, no primeiro parágrafo, diz assim, ó, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, mas também não é cristão, né? Nós que nos dizemos seguidores de Jesus, você acredita em Jesus? Acredito, né? Quem foi Jesus para ti? Foi um grande homem, foi um exemplo para nós,
é uma referência para a nossa vida, só fez o bem, inteligentíssimo, né? Trouxe várias e várias situações para nos ensinar. Aí quando chega no momento de eu dizer que eu sou seguidor de Jesus mesmo, eu faço ao contrário. Eu faço totalmente ao contrário. Quando eu recebo alguma coisa que me desequilibra, que eu, né, tenho a violenta reação, né, de desequilíbrio. Eu não sou seguidor de Jesus, né? Jesus não é desequilibrado, o que ele nos mostrou foi equilíbrio o tempo todo que ele esteve aqui conosco no nosso plano, né? Não nos mostrou pagar o mal com o mal. O mal que ele sofreu, sempre ele pedia para Deus perdoar, né? Até o último instante que ele esteve encarnado aqui na Terra. Então, as atitudes que fala aqui, né, de não perdoar, não é uma atitude cristã. Não é uma atitude que diz que ama Cristo, que segue Jesus em todos os seus passos e que tenta aprender com ele tudo que ele trouxe para nós. Está errado, né? Também uma outra parte nos fala assim: a vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza, que são suas companheiras assíduas. Aí eu fui buscar para nós o que o dicionário fala para nós sobre falsidade e vileza. São palavras que descrevem comportamentos negativos e moralmente reprováveis. A falsidade refere-se à falta de autenticidade, a tendência para enganar ou a prática de mentiras, seja através de palavras ou ações. A vileza, por sua vez, descreve ações ou atitudes indignas, desprezíveis e cruéis. Ambas as palavras refletem características de caráter negativas, mas a falsidade está mais ligada à enganação, enquanto a vileza se refere a atos de crueldade e desumanidade. Por isso que está citado aqui no texto, né? Com a relação que ela tem com a vingança. Tudo a ver, né? Tudo que tem de ruim, infelizmente, está aqui, né? Em relação à vingança. Então ela como fala, é tanto mais funesto, né? É pior do que a falsidade e a vileza. Então, orientação para nós, né? Então temos aqui como uma mensagem que diz assim, que em qualquer circunstância, quando você sofrer atitudes de alguém no mal, espera com paciência. Se alguém te ofendeu, espera. Não tomes de esforço a quem já carrega a infelicidade em si mesmo. Se alguém te prejudicou, espera. Não precisas vingar-te de quem já se encontra assinalado pela justiça. Se sofres, espera. A dor é sempre um aviso santificante. Se o obstáculo te visita, espera. O embaraço de hoje muitas vezes é o benefício de amanhã. A fonte, ajudando onde passa, espera pelo rio e atinge o oceano vasto. A árvore, prestando incessantemente auxílio, espera pela flor e ganha a bênção do fruto. Todavia, a enxada que espera imóvel adquire a ferrugem e se desgasta. O poço que espera guardando águas paradas converte-se a si próprio em vaso de podridão. Sejam, pois, quais forem as tuas dificuldades, espera fazendo em favor dos outros o melhor que puderes, a fim de que a tua esperança se erga sublime em luminosa realização. Isso aqui é uma mensagem do Espírito de Emmanuel no livro do nosso irmão Chico Xavier, num dos livros do Chico, né? Palavras de Vida Eterna é o nome do livro. E aqui nos traz bem, né, como nós devemos nos comportar em relação ao mal que sofremos, né? Esperar. Em várias situações, aqui ele vai citando espera, quer dizer, se acalma, raciocina, respira, né? Lembra o que tu vem aprendendo em relação ao Evangelho, à doutrina, né? Vai pensando em relação a isso, mas dá o exemplo da enxada que se fica parada enferruja, da água parada e se fica, ela apodrece, né? Então, na verdade, tem que esperar, pelo que a gente entendeu, né? Acalma, mas trabalhando no bem. Acalma-te e trabalha no bem, que tudo vai passar. Aquelas injustiças que você sofreu, vai passar e ainda vai vingar, né?
a justiça que você merece, mostrando quem você realmente é. Se você não fez mal, você não tem que ter preocupação. Muitas vezes a gente vê, né, maledicências de falas, de fofocas, né, que só destroem famílias, destroem casamentos, né? Acalma, espera e continua trabalhando no bem. Essa é a orientação de Emmanuel para nós, né? Que vai passar, a verdade vai vir à tona, porque Deus é justo, Deus é bom, né? Ele nos ama tanto que a gente sabe que a justiça dele é infalível, né? Vai acontecer de você realmente passar por cima de toda essa maldade que possa chegar até você, né? Que estão falando mal de ti, né? E não devolver, na questão da vingança, o mal com o mal, né? Tentar trabalhar e continuar fazendo bem, como diz aqui, espera, te equilibra e segue trabalhando no bem, que as coisas vão acontecer, né? Seguindo aqui, sobre a vingança, a mais antiga tentativa conhecida para equacionar a questão das desavenças entre os seres humanos é a Lei de Talião, descrita no chamado Código de Hammurabi, embrionária peça de direito oriunda da Babilônia na data do ano de 1780 a.C. Essa lei preconiza o famoso olho por olho, dente por dente, que Jesus veio transformar no amor aos inimigos. Ele não propõe a reconciliação enquanto estamos em trânsito. Desculpe, ele nos propõe a reconciliação enquanto estamos em trânsito, junto àqueles que ofendemos, evitando a perpetuação do ódio e a sua transferência de uma existência para outra. Aí pega na questão espírita, né, que nós somos espíritos e acreditamos em reencarnação, né? Aquele ofendido, se você não te reconcilia no caminho, como Jesus disse, né, reconcilia-te durante a caminhada. Vamos ter um problema sério, porque aquele sentimento terrível contra nós, daquele irmão que nós podemos ter feito mal, vai continuar, né? Não é porque ele deixou o corpo físico, porque o corpo dele ficou se decompondo, né, no cemitério ou cremado, o que for, que o sentimento dele vai continuar existindo, né? Então a orientação é reconcilia-te enquanto está a caminho. Jesus falava, né? Conforme nos explica a doutrina espírita, morta a cobra, não está morto o veneno. Ou seja, com a desencarnação, o ódio continua nos sentimentos daquele a quem ferimos, voltando-o contra nós em alguns momentos de nossa existência, no exercício na vingança através dos fenômenos obsessivos de triste curso, geradores de grandes sofrimentos e difíceis soluções. Nós espíritas, né, que viemos lendo livros faz tempo, ou alguém que está ingressando no espiritismo agora, que está aprendendo através dos livros de psicografias que chegam até nós, vários deles contam muitas histórias, né, principalmente os romances, né? Os romances contam para nós as histórias de vingança. Entra bem essa questão, né, da vingança por encarnações passadas, né, que nós possamos ter feito mal a outros irmãos, né? E ali conta, né, quanto a obsessão desequilibra o nosso caminho, porque ela é silenciosa, né? E nós espíritos que estudamos um pouco, nós sabemos, né, a questão do dia a dia, como nós atraímos para nós, conforme a nossa frequência, quer dizer, conforme as nossas atitudes no dia a dia, né, conforme as palavras que nós professamos, né, o desequilíbrio que nós possamos ter em situações difíceis que aparecem para nós no dia, a faixa vibratória que nós entramos, né? Por isso, o orai e vigiai do nosso Mestre Jesus, né? Faz tua prece, não só a prece, faz atitude no bem e no amor ao próximo, para tentar não te desequilibrar, porque, graças a Deus, né, nós não lembramos das nossas encarnações passadas, porque na verdade nós não iríamos segurar, né? Com certeza. Tudo que eu condeno hoje, eu vou lembrar que há 2, 3, 10 encarnações atrás eu fazia e achava normal, né? Então hoje eu não ia conseguir segurar, que eu fui aquele ser horroroso, horrendo, mas hoje eu já não sou mais. Então
o bendito esquecimento que nós falamos no Espiritismo, né, nos ajuda a nós não lembrarmos, mas também nós não lembramos encarnações mais próximas, reencarnações que nós tivemos, né, que nós tenhamos feito mal, e às vezes um mal bem grande para alguém. E esse irmão, infelizmente, ainda não tirou do coração dele a mágoa, o ressentimento comigo. Se ele me localiza aqui, é complicado, né? Então, por isso que eu tenho que estar sempre numa faixa boa, porque eu não sei. E principalmente mostrando para ele que eu não sou a mesma pessoa, que eu mudei, que agora eu faço o bem, que o mal que eu fiz hoje eu não faço mais, que eu me arrependo, que eu trabalho no bem, que eu tento ser melhor do que ontem. Isso nos ajuda demais em relação a nós não termos problemas com, né, inimigos do passado, que infelizmente todo mundo tem, né? Senão nós não estaríamos aqui num mundo de provas e expiações, né? Passando por dificuldades, por dores físicas, né? Ainda por sofrimentos que nós sabemos que vem nos ensinar, mas nós sabemos que nós estamos aqui porque santo nós não fomos, com certeza não fomos, né? Então, não fomos espíritos de luz, muito pelo contrário, né? E não somos referência ainda, como o Divaldo, o Chico, Madre Teresa e Companhia Limitada, não somos ainda referência para ninguém, nós estamos a caminho, né? Por isso que veio o Evangelho para nós, por isso que veio Jesus para nós, né? Porque nós estamos a caminho do aprendizado, né? Então, bendita a doutrina espírita, bendito Evangelho de Jesus, né? Que nos ensina e nos instrui. Então, esse cuidado que nós temos que ter, né? A questão da vibração, do orai e vigiai, todos os dias. Não lembrar hoje e amanhã eu já me esqueci. Aí eu passo um dia desequilibrado, um dia terrível, alguma coisa me deixou fora do eixo e eu passei o dia inteiro sem conseguir voltar para o eixo de novo. Só da noite, quando eu estou em casa, que eu estou repensando as coisas que eu fiz no dia, todas as provações que vieram para mim, meu Deus, mas por que eu tornei o meu dia tão difícil, né? Porque se veio alguma dificuldade para mim, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso, né? Deus é justo e bom e ela é necessária, né? A dificuldade, a prova é necessária para o nosso crescimento. Então não pode nos desequilibrar, tem que nos ensinar, né? Seguindo aqui então, a transferência da justiça para as mãos de um código penal já foi uma grande evolução conseguida pela humanidade, que trocou o dente por dente, o olho por olho, por leis aonde o julgamento não fica restrito na perigosa faixa de duas pessoas, o agressor e o agredido, como era, né, na época, né? Eu sofria, cortavam a mão de um filho meu, eu ia lá e matava a família inteira do agressor. Era assim, né? Então, a reação era sempre muito maior daquilo que eu sofri, porque não existia justiça, na verdade. A justiça era feita pelo homem, sem um código penal, como diz aqui, né? A importância disso, né? Seguindo aqui, nos fala, o aperfeiçoamento gradativo desse código e a sua aplicação funcionarão como um remédio salutar contra o sentimento de vingança. Na medida em que a impunidade for sendo eliminada e o culpado justiçado com base em provas levantadas, um sentimento de paz e confiança se instalará entre os homens, dando condições que as orientações de Jesus se instalem nos corações feridos reciprocamente. Então aqui diz, né? E a gente sabe, pelo Espiritismo, né? A evolução, o nosso planeta vai evoluir automaticamente, as nossas leis vão evoluir também, né? Vão ser cada vez mais justas, né? Se ainda tem muitas coisas que a gente acha injustas na nossa lei, mas com o passar do tempo, com a evolução do nosso planeta e dos espíritos que estarão aqui, cada vez vai ser feito mais justiça. As nossas leis vão ser justas, claras, límpidas, né? Não vai haver favorecimento, como a gente vê hoje, né? Em várias situações pelo mundo afora, né? Que para uma pessoa, pela sua condição social, financeira, o que for, né? Que tem uma posição maior na sociedade, a justiça trata de um jeito. Aquele irmão que não tem condição nenhuma, que é pobre, paupérrimo, que mal e porcamente consegue comer, sustentar sua família, a justiça para ele é de outro jeito. E é assim. A gente sabe que é assim, né? Como falam que
o presídio é para pobre, eu ainda concordo com isso. Na sua grande maioria, presos ainda 99,9% são pobres, pretos, gays, o que for, né? Os mais discriminados, os que têm menos voz, são os que realmente a justiça funciona. Para aqueles que têm uma posição maior, dinheiro, né? Infelizmente, então, nós ainda estamos com leis injustas. Na verdade, a lei, ela existe, mas ela é cobrada de uns e não é cobrada de outros. Então, quer dizer, a lei é injusta. Se a lei é para todos, né? Vai chegar um dia aqui no nosso planeta que as leis vão ser para todos e todos vão sofrer as sanções da lei de igual forma, independente da classe que você estiver, né? E qualquer outra diferenciação que houver. Então, vai evoluir, né? Nós vamos evoluir e as nossas leis evoluem também. Por isso que a gente fala que Deus é perfeito e a sua lei é o quê? Perfeita, né? Jesus trouxe para nós a lei perfeita, as leis divinas de Deus que são totalmente justas, né? E perfeitas. Então, dessa lei ninguém escapa, né? Então, nós sabemos que muitas coisas que são consideradas injustas aqui, que são feitas, para Deus o olhar dele com certeza é diferente. Então segue, amar o inimigo na atualidade, em nossa evolução moral, é não nos sentirmos felizes quando esse inimigo estiver recolhendo na vida, através da dor, aquilo que livremente semeou. Para a imensa maioria da humanidade atual, essa é a maneira possível de amar aqueles que nos causaram algum mal. Amar verdadeiramente como Jesus nos orientou ainda é impossível para nós, pelo menos para a grande parte da população terrestre. Então a explicação aqui é essa, né? Pelo nosso nível evolutivo, espiritual ainda, o fato de nós sofrermos o mal e não desejarmos o mal é um passo grandioso para nós, né? Sinal de que nós estamos a caminho, nós estamos evoluindo e melhorando. Então, porque a questão de amar ainda nós não vamos conseguir. Quem ama alguém que lhe fez mal tem que ser um espírito muito avançado, né? Como eu falei dos exemplos aqui na Terra, né? Os Chicos de Valdo e companhia e Jesus, né? Que sofreram mal, mas não, e continuaram amando igual os irmãos, como a outros que não fizeram mal a eles, né? Então precisamos ainda chegar num nível evolutivo muito alto para nós conseguirmos amar. Mas a orientação dos espíritos de luz, e eles sabem da nossa dificuldade, é que se nós pelo menos não desejarmos o mal, né, não retribuindo o mal com o mal, seja em ações ou seja em pensamentos, para nós é um passo muito grande, né? E nós recebemos aquilo de não querer que o irmão que fez para nós se ferre, como nós dizemos popularmente, né? Que ele vai ter os acertos dele, como disse aqui, né? Tu não precisa desejar o mal por alguém que já está transgredindo a justiça divina, né? Se ele já está fazendo a maldade, não tem problema nenhum, ele vai ter o acerto dele, mas aí é com ele, porque as leis de Deus são infalíveis, né? Então, se você fez o mal, tu transgrediu, fazendo mal para outras pessoas, tu não precisa fazer o mal para ele já se fez o mal, né? Não precisa desejar o mal para ele. Ele já se desejou o mal, né, com as atitudes incorretas que ele fez. Então a orientação é essa, né? O nosso primeiro passinho, né, no crescimento evolutivo aqui na Terra, quando sofremos alguma maldade ou coisas que nós achamos que estão sendo injustos conosco, não retribuamos nem em ações e nem em pensamentos, né? Não desejamos o mal para o nosso irmão. Enquanto não conseguimos amar aqueles que nos ofendem, reconfortemo-nos com as explicações de Jesus no auge da sua agonia. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E como realmente não sabemos. Continuamos não sabendo até hoje, né? Nós melhoramos, claro, mas ainda nós estamos devagarinho na nossa evolução. Graças a Deus que nós temos as ferramentas, né? As ferramentas vieram até nós. Primeiro pelo nosso mestre maior, depois pela doutrina espírita, né? Com todas as suas obras grandiosas, luminosas, né? Que nos trazem para a gente tentar entrar nos trilhos, né? Devagarinho nós vamos chegar lá. Quer dizer, bem devagarinho, mas vamos.
Então, para encerrar, tem uma mensagem aqui das elucidações ainda de Emmanuel a respeito desse assunto, né, que foi psicografado por nosso irmão Chico Xavier, sobre a vingança. Vinga-te da ignorância, instruindo-a sem alarde e sem pretensão. Retribui ao que te persegue com a prece do amor, que compreende e auxilia sempre. Responde o mal com o bem. Vinga-te das trevas, acendendo a verdadeira luz. Retribui a maldição com a bênção. Responde a preguiça com o trabalho. Auxilia ao que te prejudica. Ampara ao que te abandona. Lembra-te com bondade daqueles que te esqueceram. Auxilia aos teus adversários. Socorre aos que te ferem e caluniam. Estende mãos amigas aos que te dilaceram. O bom lavrador vinga-se da terra seca, adubando-a para que ela produza. Jesus mostrou ao mundo o tipo de esforço ideal que realmente garante o amor, que regenera sem ruído. Retribui a inquietação dos carrascos com a generosidade do silêncio. Responde à violência dos crucificadores com a graça do perdão. Por abandonado e esquecido pelos discípulos mais amados, não se esquece deles nosso divino Mestre. E regressa do túmulo em gloriosa ressurreição, não para reclamações e lamentos, mas sim para auxiliá-los na redenção do mundo até o fim dos séculos. Se algum propósito de vingança te penetra o espírito, nas ocasiões escuras da terra, comparece com ele à presença do Senhor, através da oração, e Jesus te ensinará a praticar em teu próprio benefício a silenciosa e celeste resposta de amor. Que lindo isso aqui, né? Tinha que vir um espírito como Emmanuel, né? Do nosso médio lindo, nosso Chico Xavier, com uma mensagem tão clara, tão lúcida e com tanta orientação para nós, né? Difícil ainda para nós, né? Aceitar quando vem, né, as ações ruins, mal sobre nós. Ainda é difícil, né? Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, porque nós temos as orientações, né? Emmanuel, que é o espírito que conviveu com o Mestre Jesus, que conheceu ele na época, veio se transformando ao longo dos séculos, né? Foi um mentor luminoso do nosso Chico Xavier e pelo seu aprendizado, né, durante todo esse tempo, traz mensagens lindas, lúcidas, claras, luminosas como essa que veio até nós a respeito da vingança. Então, que nós possamos crescer mais como espíritos, né? Não sermos infantis. Quando a gente acha que recebeu uma ofensa, parece que é as crianças, né, que brigam por qualquer bobagem, por uma ofensinha que não é nada, né? Só que elas ainda, que nós, né, consigamos, né, rapidamente perdoar e de novo, né, estar abraçados, seguindo junto a caminhar, né? A convivência entre nós somos, cada ser humano é um universo diferente, né? Não é muito fácil. Quando você reúne 4, 5 pessoas para debater sobre um assunto, impressionantemente quem estuda, que tem grupos de estudo, você vê perspectivas, visões, né, depoimentos e conceitos diferentes sobre o mesmo assunto de cada irmão que está ali. Então nós somos muito diferentes dos outros. Não quer dizer que um está certo, o outro está errado, eu estou errado, só eu estou certo. Não é. Não é. Nós estamos ainda em evolução. Nós estamos espíritos que estamos crescendo e aprendendo ainda, né? Então por isso que vem para nós a mensagem do Evangelho, desse Espírito que trouxe para nós, né, as orientações do nosso Mestre Jesus sobre pagar o mal com o bem, né? Então que isso sirva de lição e que não fique só no aprendizado aqui, porque aqui é bem fácil, né? Falar como eu estou falando aqui, né? E vocês ouvirem como vocês estão ouvindo aqui, e quando nós saímos lá fora, no primeiro tropeço na pedra, eu finco uma paulada no meu irmão, porque ele me ofendeu. Então eu vou partir para cima e vou resolver na brutalidade. O que vai nos levar a isso? A nada, né? A nada. Só vai trazer sofrimento para nós e para as nossas famílias, né? Então que a gente possa pôr em prática, né? No dia a dia, tudo que nós vemos aqui, nos aprendizados que nós temos aqui, né?
que a gente sabe que vem a intuição dos Espíritos através do Evangelho de Jesus para que nos ajude a entender, né? E principalmente colocar em prática. Que Deus nos ajude e Jesus nos acompanhe hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. Agradecemos o Glênio. Então, que todos nós possamos sair daqui e exercitar, parar o mal ou o bem. Então, meditando como o Glênio estava falando, quando nós respeitarmos os 10 mandamentos, não vai mais precisar lei humana. Estamos a caminho. Então, o quanto nós temos que evoluir. Deus nos deu a lei, mas a lei divina a gente não dá ouvido. Aí precisamos ainda das leis dos homens para frear ainda a nossa animalidade. Mas chegará um dia que viveremos a lei do amor pleno, que Jesus resumiu, né, os 10 mandamentos em um, no amor. E outro ponto importante também, quando alguém nos ofende, o problema é dele. E aí eu passo no teste de eu dar o perdão. Se eu não dou o perdão, eu vou ficar com a mágoa em mim. Quando eu ofendo o outro, eu não sei quando o outro vai me perdoar. Eu posso até me arrepender e pedir desculpa, mas a gente nunca sabe quando o outro vai nos perdoar. A gente sabe de nós, mas do outro para nós a gente não sabe. Aí que vem as vinganças, às vezes os outros vingam de nós. Tomara que a gente não se vingue do outro, né? É sinal que já estamos acordando para a paz. Então assim vamos orar pela paz em nós, pela paz com o nosso próximo, pela paz nos nossos lares, pela paz no Brasil e no mundo. Jesus, desperta o coração de todos nós, teus irmãos, crianças ainda no entendimento dos teus santos ensinamentos, mas que possamos acordar passo a passo, pouco a pouco, e nos melhorar e viver os teus ensinamentos, vivenciá-los conosco e com o nosso próximo. Rogamos, tenha misericórdia daqueles que erram, assim como nós, que possamos, Senhor, fortalecer a nossa fé, o bom ânimo no trabalho do bem. Rogamos pelos que estão nas ruas abandonados, pelos que estão nos presídios, por aqueles que ainda fazem o seu próximo sofrer dores físicas ou dores morais. Misericórdia, Jesus, de todos nós ainda errantes que somos, humanos que somos, mas que o bom ânimo brota em nós para alçar voo na tua lei amorosa. Nessa noite, Jesus, mais uma vez vos rogamos, assista os passistas na tarefa da fluidoterapia, abençoe aqueles que trazemos na mente e no coração e que de uma maneira ou de outra gostaríamos que o teu amor os envolvesse, aonde eles estiverem. Que todos os irmãos, que os nomes estão na caixinha, também sejam abençoados por ti. E que a água que cada um vai beber seja um bálsamo salutar para o nosso corpo e para a nossa alma. Gratidão, Senhor, e nos ajude a permanecer em ti. Que assim seja. Permanecer.